Boa tarde, irmãos e irmãs. Que sejamos todos bem-vindos nesta abençoada reunião, onde simbolizamos a casa de Albino Teixeira em nossos corações e em todos os lares. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Acreditavam os judeus na ideia de voltar à vida do corpo, que já estava morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então a ciência hoje já comprovou claramente que não se pode devolver a vida a um corpo já morto. Falaremos então, nos vem então a pergunta, E Lázaro? A respeito, a gente entende que Lázaro sofria de catalepsia, ele já estava há 4 dias e diziam que o seu corpo já cheirava mal. É um fato absolutamente normal. Naquela época a ciência não tinha condições de identificar um corpo cataléptico, porque os batimentos cardíacos e a respiração chegam a quase a zero, imperceptíveis ao olho humano, somente notado com relação aos equipamentos que nós temos hoje. Então é muito comum, pelas situações naturais do corpo humano, exalar mau cheiro depois de 4 dias, evidentemente enrolado num pano, na catacumba, sem banho. Já o conceito de reencarnação é bem claro também para nós, espíritas, voltados aí ao entendimento, à procura de esclarecimentos cada vez mais. É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Iniciando agora o entendimento das etapas em que Jesus conversa com Nicodemos. Texto evangélico. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós entendemos nessa passagem que Nicodemos, um doutor da lei, ele já começa a ter essa curiosidade. Ele começa a ligar os fatos entre o conhecimento dele com essa nova lei que o Cristo traz, do amor, da caridade, diferente das leis mosaicas. Nicodemos, com capacidade até de questionar, cheio de dúvidas, responde perguntando ao Cristo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mostra quanto Nicodemos estava materializado naquele tempo. Tinha suas dúvidas, questionava ao Cristo com respeito, como um aluno atento e curioso, mas precisava de entender de Jesus como isso era possível. Jesus, com toda a sua sabedoria, responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa passagem está em João capítulo 3, versículos 1 a 6. Pronto, eu imagino o nó que Nicodemos conseguiu ter no cérebro com essa resposta do Cristo. Se já estava complicado, o que diremos agora com essa passagem? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu imagino que um doutor da lei como ele, com todo o respeito que ele tem ao Cristo, a reação dele de ficar estagnado, receioso e usando ainda de todo o respeito para com Cristo. Então nós
Perguntamos, nos dias de hoje, se o homem não renasce da água e do espírito, o que significa? Nós, os Nicodemos da atualidade, podemos compreender pelos registros seguros da doutrina espírita alguns detalhes a respeito da reencarnação. Passados vários séculos desse admirável colóquio, podemos dizer que muito se abriu ao entendimento dos homens. Entretanto, permanecem ainda sobre o véu da desinformação muitos outros. Felizes são aqueles que, apesar de encoberto pelas trevas passageiras da desinformação, conseguem encontrar Jesus e com ele dialogar. Nesse sentido, por obra e misericórdia do Senhor, chegou até nós o Consolador prometido, representado na bênção do Espiritismo, que esclarece, ensina, alivia dores e sana aflições. Gente, o estudo é muito importante na doutrina espírita. Mas a primeira passagem é amai-vos, segundo, instruí-vos, para que nas instruções possamos ter o entendimento do que o Consolador prometido está nos trazendo para descortinar, no ser oferecido o entendimento e o estudo. Mas não sejamos Tomé, que nós não necessitemos de ter um contato inicialmente direto com os espíritos para entender mais uma vez o que o Cristo nos quer trazer. O estudo vai revelar isso tudo para nós. E o bacana nessa frase que eu gostei muito: felizes são aqueles que, apesar de encobertos pelas trevas passageiras da desinformação, conseguem encontrar com Jesus e com ele dialogar. Que possa ser isso? O culto do Evangelho no lar. É nesse momento que encontramos com Jesus e é nesse momento que com ele falamos, pedimos pelos nossos entes queridos. O que significa se um homem não renasce da água e do espírito? O nascer da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá ou emergirá. As características naturais existentes no nosso planeta determinam que os animais mamíferos, inclusive o ser humano, estejam protegidos dentro de uma bolsa, placenta, que possui líquido amniótico em abundância durante o período gestacional. Por extensão, vemos que o planeta Terra tem uma aparência física nitidamente aquática, formada de 3 partes de água e uma parte de terra. O corpo humano é igualmente formado de maior percentual de água, 80%. Tão explícito para nós e a gente às vezes, ou na maioria, a gente esquece, o quanto nós estamos envolvidos e dependemos da água para beber, para se lavar, para fazer alimento, para criar os frutos que deste mar ou do lago tirados nos alimentam, repletos também de água. A orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O nascer da água traz, pois, a ideia explícita da reencarnação, ou seja, o retorno em um novo corpo físico. O nascer do espírito tem significação mais ampla, reporta-se à capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, o nascer da água, estão evidentes os processos de concepção biológica, gestação e renascimento físico. No segundo, nascer do espírito, temos as possibilidades do progresso espiritual. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz. O vento ou o espírito assopra onde quer. Significa que ele renasce no ambiente necessário ao seu aprendizado. Ninguém sabe quem ele foi, qual será o seu destino. Nem ele mesmo sabe, mas traz no seu íntimo o resultado de suas conquistas de forma intuitiva, quer dizer, a voz do passado que ele não sabe de onde vem, nem para onde vai lhe levar no porvir, visto que tudo depende de como utilizará o seu livre-arbítrio. A maior bênção que nós já recebemos do Mestre. Não lembrar de nada que nós fizemos no passado.
Pensem o quanto isso traria perturbação para nós, já evoluídos mediante a encarnação passada. Como nós relacionaríamos com os entes queridos em nossos lares, sabendo que tivemos com eles no passado? Pois hoje é fato, na maioria das vezes, o lar que habitamos é união de espíritos com necessidade de refazimento, de recriar o amor, e na sabedoria do Pai, mais uma vez, o amor de uma mãe pelo filho. Eis aí a oportunidade de zerarmos os nossos débitos com os irmãos, com os pais, enfim, com o meio em que vivemos, de acordo com a nossa capacidade de suportar e entender a oportunidade que nos é dada. Se o espírito fosse criado no momento do nascimento, se saberia de onde ele veio. Se não houvesse reencarnação, como explicar os conhecimentos que muitas crianças têm sem nunca os terem estudado? Como explicar as vocações e tendências inatas se, segundo a opinião de algumas pessoas, as crianças nascem como uma folha em branco? Hoje, com a nosso acesso à internet, a facilidade como estamos todos nós aqui reunidos em vibração por uma ferramenta fantástica, que é a internet, que é o celular, o computador, nos traz tanta informação boa, graças a Deus, e nós vemos crianças tenras tocando piano, um instrumento musical que necessita no mínimo 7 anos para se aprender a tocar, e você vê uma criança de 8 ou 9 anos sentada no piano, tocando maravilhas. Então isso mostra, e é com certeza a benevolência do Pai para nos mostrar os sinais da reencarnação. Isso é muito bonito, e esse exemplo é bem prático. Como pode ser uma criança chega como uma folha em branco, sendo que muitas vezes pega instrumentos, coisas, citam, crianças que falam 3, 4 idiomas só por ouvir por uma vez sequer. Então, esses são os sinais que nos estão sendo trazidos a todo momento. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, extraímos, entre outras, valiosa lição. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Isso está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 14. Já diz tudo, né, gente? O Consolador nos veio, nos mostra por comportamentos de pessoas, citado anteriormente como o caso das crianças, na literatura evangélica, na literatura espírita, que possamos e saibamos não só acreditar na reencarnação, mas entender cada sentido para que possamos voltar aqui no orbe e refazer, edificando e elevando, construindo degrau a degrau a nossa elevação moral. É muito profundo, está muito mais além ainda do nosso conhecimento. Não é somente reencarnar, errar, reencarnar, errar. Nesse espaço de tempo entre morrer e viver, morrer eu digo morrer na carne, e viver no plano espiritual, existe todo um processo complexo de entidades benfeitoras se preocupando com nós, irmãos de outra vida que se dispuseram a nos animar a descer pelo orbe, para nos intuir na nossa caminhada, e muitas vezes distanciamos deles. Então, essa chamada aqui, ela é muito importante para que nós saibamos o quanto e quantos espíritos estão envolvidos e o que eles fazem por nós. Nunca estamos sozinhos. Neste momento, deste estudo, quantos irmãos desencarnados possam estar reunidos conosco, aprendendo junto conosco essa condição.
uma vez ele no plano espiritual, poder entender o que talvez nesta vida ele não teve oportunidade, e está sendo trazido pela espiritualidade para que possamos todos doar um pouco de nós, porque uma vez entendendo e emanando o nosso pensamento e os nossos questionamentos, estes são aproveitados no plano para que possamos acolher e auxiliar esses irmãos, assim como nós estamos aqui recebendo esse esclarecimento colhido nessa vasta literatura espírita que nos é ofertada. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho seriam ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 17. Não estamos aqui para julgar, o objetivo aqui não é esse, mas voltando lá atrás, quando eu disse, nós, os Nicodemos da atualidade, quanto ainda existem pessoas que não têm o entendimento, não creem na reencarnação, acreditam que dessa vida, ao falecer, estarão em sono eterno, aguardando o despertar para o chamado do julgamento final. Falando um pouco de Nicodemos. Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Apesar de ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, Nicodemos percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Como eu disse lá atrás também, Nicodemos, com toda a sua sabedoria, o que lhe ajudou muito nos questionamentos ao Cristo, ele percebeu que existiam alguns mistérios que ainda a ele não foram revelados. Daí, os questionamentos respeitosos ao Cristo e essa passagem tão linda que nos foi dada pelos apóstolos do Cristo, deixado gravado aí pela eternidade para nosso esclarecimento. Para Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que tanto necessitava, dizendo: bem sabemos que és mestre. Nicodemos dá testemunho das limitações espirituais que possuía, embora fosse orientador em Israel. Acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia a sua mensagem. Humilde, considerado como mestre, ele se recolhe, chama Jesus de mestre e questiona como um aprendiz sobre esta passagem, mais uma vez repito, tão bela, tão esclarecedora. Quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, causa perplexidade ao doutor da lei que, admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. Nesta passagem, vemos claramente que Nicodemos já cede, no sentido de que existe alguém bem mais sábio do que ele e que ele necessita entender o que é nascer de novo. Sigamos à frente. Nicodemos, como se vê no texto evangélico, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistente quase que só de cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida. Duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real além do túmulo. Uma passagem das parábolas e ensinos de Jesus de Caibar Schutel. Ele reforça mais uma vez aí como os fariseus eram envolvidos às práticas exteriores, ao materialismo, e de como Nicodemos estava completamente atordoado com tanta informação numa conversa com Jesus para trazer a ele esse entendimento. Vejam que lindo esse trecho.
Entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega até o representante da autoridade da terra e envolve-o amorosamente. Ele presta orientações seguras. Nicodemos, por sua vez, curva-se humilde e reverente à autoridade celestial, submetendo-os aos seus esclarecimentos. O Cristo, em sua total humildade, e Nicodemos, que é tão envolvido de luz, amor, com tanta humildade, ainda assim repleto de tanta sabedoria, não coube a Nicodemos nada mais do que curvar-se e reverenciar ao Mestre Jesus e entendendo o seu esclarecimento a respeito da reencarnação. Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? É uma pergunta complexa. Eu vou segurar um pouco esse slide, o tempo dele, falando pouco, para que vocês possam pensar sobre essa pergunta. Em que se funda o dogma da reencarnação? Isso eu estou fazendo para que possamos entrar no terreno, no solo de pensamentos que Nicodemos teve. Nós hoje temos muito esclarecimento, mas talvez tenhamos dificuldade para entender isto. Então, seguiremos agora com a resposta trazida para nós sobre essa pergunta. Tenho certeza que todos, não diretamente nas palavras aqui, mas pensaram dentro desse fundamento, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, que arrependimento é esse? Como podemos arrepender? O arrependimento revestido na carne, ele é muito difícil de vermos, até mesmo nós. Diante do espelho, se mostrar arrependido, não conseguimos enxergar verdadeiramente o que o nosso espírito está pensando a respeito. Mas uma vez libertos da carne, o arrependimento, ele é a própria luz. O ser que sente verdadeiramente, o ser que se preocupa com o próximo, que faz uma prece, o espírito, quando isso ele faz, ele de joelhos ergue os braços aos céus e pede ao Pai perdão pelos seus atos. A luz, que se acende em seu peito, afasta toda a sombra que ele mesmo atraiu. Então está aí. O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E está escrito no Evangelho, essa porta nunca foi cerrada. Achei interessante trazer a vocês a leitura do Livro dos Espíritos, a questão 171. Eu achei importante trazer essa passagem para vocês aqui. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então isso aí é uma reflexão para que possamos entender o quanto o nosso Pai, Cristo disse, meu Pai não perderá nenhuma de suas ovelhas. Mas é necessário que nós, sobre o nosso livre-arbítrio, fazer com que arrependamos ainda aqui, que façamos brilhar a nossa luz e que ela seja visível a todos que à nossa volta está. E essa visibilidade se torna explícita em nosso comportamento, em nosso doar, em nosso modo, em nosso respeito, nossa atitude e comportamento para com o próximo. Que brilhe a vossa luz. Necessidade da reencarnação.
Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais, impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete decorrentes de um endividamento maior. As reparações reencarnatórias ocorrem então segundo os ditames da lei de causa e efeito, mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, provações e expiações, ou pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Quanto de amor a gente precisa para cobrir a nossa multidão de pecados? Pois quantas encarnações nós já passamos e ficamos em débito. Então essa oportunidade que temos de trabalhadores da seara do Cristo, nessa abençoada casa de Albino Teixeira, é uma grande oportunidade de doarmos um pouquinho mais, em gesto, palavra, pensamento, acolhimento e principalmente entender aquele irmão que tem dúvidas, que questiona, assim como Nicodemos fez com Cristo, questionando e perguntando, e o Cristo humildemente estendendo a mão e explicando carinhosamente. E quantas vezes fosse necessário, pois o Cristo, em sua bondade e misericórdia, tem a paciência e esta nos convida a sermos também, dentro da nossa capacidade moral atingida até o momento, também termos paciência, principalmente com os entes queridos nas quais vivemos em nossos lares e aonde está o primeiro celeiro da reparação na qual pedimos e nos fora dado a oportunidade da correção. Chegando aí em mais um exemplo da reencarnação. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura e nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Então, mais adiante, nós vamos entender com mais profundidade que essa passagem nos revela. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Elias defendia as leis de Deus com o punho pelas leis mosaicas. Jezebel, que adorava o deus Baal, e tinha lá os 480 profetas, se não me engano, e que Elias matou a todos com sua espada. E vem a passagem do Cristo: quem com a espada fere, com ela será ferido. Ironia do destino, se é assim que podemos falar nos dias de hoje, João Batista é morto, degolado, a pedido de uma rainha. É a expiação, uma vez que pelas duas vezes vieram eles, Elias e encarnado por João Batista, na sua encarnação seguinte, que apesar de tudo que ele fez, a pregação, ainda assim ele não fugiu
das leis de causa e efeito. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Precisamos ouvir com o nosso espírito, absorver as mensagens do Evangelho e procurar traduzi-las de forma mais clara, uma vez que o Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz todos os esclarecimentos, mas ainda assim necessitamos e devemos estudar para compreender cada passagem do Evangelho, que é de um conteúdo, uma densidade de informação, que ainda nos sintamos quase ou incapazes dessa absorção total dos esclarecimentos trazidos para nós. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 17. Reflexão. Não ouvides as assertivas do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação vitoriosa sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, capítulo 56. Obrigado, meus irmãos, por essa tão sublime oportunidade de levar a vocês o meu entendimento quanto a esta passagem do Evangelho e que possamos aqui, juntos, neste momento, uma vez que estamos com as vibrações elevadas, pois falando de Jesus o nosso corpo fica mais leve, e possamos, junto com o nosso pensamento, fechando os olhos e navegar até o infinito, chegando em alguma morada das muitas do nosso Pai, onde possamos estar lá isentos de doenças, de maledicência, onde reina o amor, puramente o amor. Deus nos permite este pensamento para que possamos viajar até lá, caminhar nesse vasto campo, onde a grama mais verde, coloridas de pequenas rosas, tão singelas, possamos ver ao longe um grande lago, e na luz refletida pelo tardecer do sol. Oremos, meus irmãos, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos e que possamos doar a estes irmãos que aqui nos ouvem e recebem as nossas vibrações, neste plano tão longe ainda de chegarmos, onde o nosso pensamento alcança e traz o singelo amor que o nosso Pai Celestial nos traz todas as manhãs, nos dando a oportunidade divina de cumprirmos com os nossos desígnios, com as nossas obrigações, com Cristo nosso Senhor, que nos concedeu essa oportunidade tão divina de nascer de novo. Muito obrigado. Fiquem com Deus e que a paz dele reine em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.